O amanhecer naquela casa nunca trazia paz. O sol atravessava as janelas altas da antiga residência, iluminando móveis caros, porcelanas delicadas e quadros que contavam histórias de uma família que já fora respeitada. Mas, por trás daquela aparência de elegância, havia algo que nenhum visitante via: desprezo. E ele tinha um alvo: ela, Helena. Embora aquele fosse seu nome, raramente alguém o usava. Dentro daquela casa, ela era conhecida por outro título, repetido tantas vezes que parecia ter substituído sua identidade. A feia. A palavra não era dita com raiva, nem com culpa, mas com uma naturalidade cruel, como se fosse apenas um fato. "Helena!" gritou a mãe do outro lado da casa. Ou melhor, aquela que ainda insistia em usar seu nome apenas quando precisava de algo. "Venha limpar a sala antes que suas irmãs desçam." Helena já estava acordada há muito tempo. Na verdade, ela quase não dormia. Havia aprendido, desde muito nova, que o silêncio da madrugada era o único momento em que não precisava ouvir comentários, comparações ou suspiros de decepção. Ela amarrou o cabelo rapidamente, como sempre fazia, sem vaidade, sem cuidado, apenas funcional, e caminhou até a sala. Seus passos eram leves, quase invisíveis, como ela sempre fora. Ao entrar, encontrou o reflexo de si mesma no espelho alto próximo à escada. Por um breve instante, parou. Não por admiração, mas por hábito. Seus olhos percorreram seu rosto com a mesma frieza com que havia aprendido a enxergar a si mesma. A pele simples, os traços delicados, porém ignorados. O olhar profundo, que ninguém nunca parava para notar. Helena desviou o olhar rapidamente. Ela não se permitia ficar ali por muito tempo. "Já começou a se encarar?" disse uma voz atrás dela, carregada de desprezo. Era Clara, a irmã mais velha. Alta e elegante, cabelos perfeitamente arrumados, mesmo logo ao acordar. Clara não apenas sabia que era bonita, ela vivia como se o mundo existisse para confirmar isso. "Você deveria evitar espelhos", continuou Clara, cruzando os braços. "Eles não fazem milagres." Helena não respondeu. Nunca respondia. Não porque concordava, mas porque sabia que não adiantava. Pouco depois, outra voz surgiu, mais leve, mas não menos cruel. "Mamãe disse que hoje teremos visita", comentou Sofia, a irmã mais nova, descendo as escadas com um sorriso animado. "Um pretendente importante." Clara sorriu imediatamente. Finalmente, alguém à altura. Helena continuou limpando, mas ouviu cada palavra. "Dizem que ele é riquíssimo", continuou Sofia, "e que está procurando esposa." "Então é óbvio que veio por mim", respondeu Clara, sem hesitar. As duas riram. E então, como sempre, veio o golpe. Imagina se ele escolhesse ela. O silêncio que se seguiu foi breve, e logo substituído por risadas mais altas. Helena manteve os olhos no chão, mas algo dentro dela apertou. Não era surpresa. Ela já conhecia aquele tipo de conversa. Desde pequena, aprendera seu lugar. Enquanto as irmãs eram preparadas para bailes, aprendiam música, etiqueta e dança, Helena aprendia a servir. Enquanto elas recebiam vestidos novos, ela recebia os antigos. Enquanto elas eram chamadas de belas, ela era ignorada. E ainda assim, havia algo dentro dela que resistia. Uma pequena chama, uma esperança silenciosa. A de que um dia alguém a olharia. De verdade, não como obrigação, não como piada, mas como alguém que importava. "Helena!" A voz do pai ecoou pela casa. Firme, autoritária. Ela se apressou em responder. "Sim, senhor." Ele estava no escritório, cercado por papéis, contas e uma expressão que Helena já conhecia bem. Preocupação. "Traga chá." Ela assentiu e saiu rapidamente. Mas ao voltar, percebeu algo diferente. Seu pai não estava sozinho. Havia um homem ali, mais velho, vestido com elegância sóbria, o olhar sério, profundo, carregado de algo que Helena não soube identificar.
Ela entrou em silêncio, colocou a bandeja sobre a mesa e tentou sair sem chamar atenção. Espere! A voz não era de seu pai, era do homem. Helena congelou por um instante. Lentamente virou-se. Os olhos dele estavam sobre ela, observando, mas não com desprezo, nem com curiosidade superficial. Era diferente, como se ele estivesse tentando enxergar além do que era visível. Helena abaixou o olhar imediatamente. Pode ir, disse o pai impaciente. Ela saiu, mas aquele olhar ficou, gravado. Naquele mesmo dia, algo começou a mudar, não de forma visível, não ainda, mas nos corredores da casa, conversas sussurradas começaram a surgir, portas sendo fechadas, tons de voz mais baixos, decisões sendo tomadas, e Helena não sabia. Mas sua vida estava prestes a mudar completamente, não por escolha, mas como sempre, porque alguém decidiu por ela. E naquela noite, enquanto todos dormiam, ela permaneceu acordada, olhando pela janela, sentindo, sem entender porquê, que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Naquela casa, o silêncio já não era o mesmo. Não era mais o silêncio frio e habitual que envolvia Helena como uma sombra constante. Era um silêncio pesado, carregado de algo que ainda não havia sido dito, mas que já podia ser sentido em cada olhar desviado, em cada porta fechada com cuidado, em cada conversa interrompida quando alguém se aproximava. E Helena percebeu, ela sempre percebia, porque quem vive à margem aprende a observar o que os outros ignoram. Na manhã seguinte ao encontro com o homem desconhecido, a casa despertou mais cedo que o normal. Havia pressa, havia tensão. E, acima de tudo, havia um nervosismo que nem mesmo Clara conseguia esconder completamente. "Ajuste melhor esse laço", disse a mãe, irritada, puxando o vestido da filha mais velha com força desnecessária. "Você precisa estar impecável." "Eu sempre estou", respondeu Clara, incomodada. Sofia girava na frente do espelho, admirando a si mesma, enquanto sorria com expectativa. "Ele vai escolher uma de nós", disse ela, animada. "Eu tenho certeza." Helena estava no canto da sala, como sempre. Invisível, costurava discretamente a barra de um vestido antigo que havia sido passado para ela, mais uma vez. Seus dedos se moviam com habilidade, silenciosos, enquanto seus ouvidos captavam cada palavra. "Não sabemos disso", disse a mãe, tentando manter a compostura. "Homens como ele escolhem com cautela." "Ele nem olhou direito para Helena ontem", comentou Sofia, com um riso leve. "Isso já diz tudo." Clara sorriu. "Claro, até parece que alguém como ele se interessaria por isso." Helena continuou costurando. Mas a agulha escapou de seus dedos, um pequeno furo, uma gota de sangue. Ela não reagiu, apenas limpou discretamente no tecido e continuou, como sempre, ignorando a dor. Mas naquela manhã, não era apenas a dor física que incomodava, era a sensação de que algo estava errado, muito errado. No escritório, longe dos olhos das filhas, a realidade era ainda mais cruel. O pai de Helena andava de um lado para o outro, os papéis nas mãos, tremendo levemente. "Isso é impossível", murmurava, mais para si mesmo do que para o homem à sua frente. O visitante permanecia sentado, calmo, elegante, imponente. O barão: "Não é impossível", respondeu ele com voz firme e controlada. "É a sua realidade." O homem engoliu em seco. "Eu preciso de mais tempo." "Tempo é algo que o senhor já teve", e desperdiçou. O silêncio caiu como uma sentença. O barão cruzou as mãos sobre a mesa. Seus olhos eram profundos, observadores. Não havia crueldade neles, mas também não havia piedade. "Sua dívida será cobrada." "Eu posso pagar", insistiu o pai. "Só preciso reorganizar." "Não." A palavra veio simples, definitiva. "Há outra forma." O homem parou. Lentamente, ergueu os olhos. "Que forma?"
O barão não respondeu imediatamente. Seu olhar desviou por um breve instante, como se considerasse algo, ou alguém, uma aliança. O pai franziu a testa. Não entendo. Entende, sim. O silêncio Mas dessa voltou, vez, carregado de compreensão e medo. Minhas filhas, disse o homem hesitante, uma delas. O coração do pai acelerou. Era uma solução, uma saída, mas também um sacrifício. E como todo homem desesperado, ele começou a pensar não no certo, mas no conveniente. Na sala, as irmãs ainda discutiam qual delas seria escolhida. Se ele tiver bom gosto, será eu, dizia Clara. Você é velha demais, retrucou Sofia. Ele vai preferir juventude. Helena levantou-se discretamente, tentando ofendida. sair dali. Mas antes que conseguisse... Você não acha nada disso engraçado? A pergunta veio de Sofia. Helena parou. Desculpa, estamos falando de casamento, de futuro. E você aí, quieta como sempre. Clara riu. Ela nem deveria estar aqui. Verdade, disse Sofia. Isso nem diz respeito a ela. Helena hesitou, mas então, algo raro aconteceu. Ela falou. Talvez não seja uma escolha tão simples assim. As duas a olharam, surpresas. E então, olha só, riram, disse Clara. Ela resolveu pensar. Que fofo, completou Sofia. Helena sentiu o rosto esquentar, mas manteve-se firme. Só quis dizer que talvez não seja só sobre aparência. O silêncio caiu por um instante. E então veio, mais cruel do que antes. Você realmente acredita nisso? Perguntou Clara, se aproximando lentamente. Que alguém escolheria você por... o quê? Bondade? Sofia cruzou os braços. Ninguém quer alguém como você. As palavras foram diretas, sem suavidade, sem filtro. Helena engoliu em seco, mas não respondeu, porque no fundo, parte dela ainda acreditava, mesmo que ninguém mais acreditasse. Horas depois, a decisão foi tomada, sem que Helena fosse consultada, sem que seu nome fosse chamado, mas ainda assim, era sobre ela. Naquela noite, o pai reuniu a família. Seu rosto estava sério, mais do que o normal. Precisamos conversar. Clara e Sofia imediatamente se sentaram, tensas. Helena permaneceu de pé, próxima à porta. Nossa situação é grave, começou ele. As dívidas precisam ser pagas. E o que isso tem a ver com o barão? Perguntou Clara. O homem respirou fundo. Ele fez uma proposta. Silêncio. Um casamento. Os olhos das duas irmãs brilharam. Mas antes que pudessem comemorar, ele aceitará uma de vocês como esposa, em troca da dívida. O ar pareceu desaparecer da sala. Eu não vou, disse Clara imediatamente. Nem eu, completou Sofia. Vocês não entenderam, disse o pai mais firme. Isso não é uma escolha. Então escolha outra solução, insistiu Clara. Não há outra. O silêncio voltou, pesado, sufocante. E então, como se fosse inevitável, os olhares se voltaram para Helena. Ela congelou. Não, sussurrou, quase inaudível. É o mais sensato, disse a mãe friamente. Claro, completou Clara. Ele não vai reclamar. Sofia deu de ombros. E resolve tudo. Helena deu um passo para trás, o coração disparado. Eu não... Mas ninguém ouviu. Ou quis ouvir. Está decidido, disse o pai, encerrando a conversa. E foi naquele instante que Helena entendeu. Ela não era filha, não era parte da família, era moeda de troca. Naquela noite ela chorou, em silêncio, como sempre. Mas pela primeira vez, havia algo diferente. Não era apenas tristeza, era medo. Porque no dia seguinte, ela seria entregue a um homem que mal conhecia. Um homem que a havia olhado de forma estranha. Um homem que agora se tornaria seu destino. E enquanto as lágrimas caíam, uma pergunta ecoava em sua mente. Por quê? Mas não havia resposta. Apenas o inevitável. A manhã chegou fria, não apenas pelo clima, mas pelo peso que carregava. A casa estava em silêncio. Um silêncio diferente dos outros dias. Não havia discussões,
nem risadas, apenas uma quietude desconfortável, como se todos evitassem encarar o que estava prestes a acontecer. Helena já estava pronta, se é que aquilo podia ser chamado de preparo. Vestia um vestido simples, ainda mais modesto do que os que costumava usar dentro de casa. Não houve preocupação em embelezá-la, nenhum esforço em torná-la apresentável. Afinal, não era necessário. Ela não estava sendo apresentada, estava sendo entregue. Seus dedos estavam frios, entrelaçados com força um no outro, enquanto permanecia de pé perto da porta principal. Ninguém a ajudou. Ninguém perguntou se ela estava bem. Sua mãe apenas ajustou o tecido de seu ombro, sem delicadeza. Não envergonhe a família, Helena assentiu. Seu pai nem sequer a olhou. Clara e Sofia observavam de longe. E para Helena, aquilo foi o mais doloroso. Não havia ódio nos olhos delas, nem raiva. Apenas indiferença. Como se ela fosse um objeto sendo retirado da casa. A carruagem chegou, anunciou um criado, e pronto. Era o fim, ou talvez o começo. A carruagem era imponente, escura, elegante, com detalhes em dourado que refletiam a luz do amanhecer. 2 cavalos fortes aguardavam, imóveis, como se também compreendessem a importância daquele momento. Helena subiu sem ajuda, sem despedida, sem abraço. E quando a porta se fechou, ela percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Solidão verdadeira. Não a solidão de ser ignorada, mas a de não pertencer mais a lugar algum. A carruagem começou a se mover, e pela pequena janela, Helena viu sua casa se afastar. Aquele lugar onde nunca foi amada, mas que ainda assim era tudo que ela conhecia. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Não desta vez. Havia algo diferente dentro dela, um vazio, silencioso, profundo. A viagem pareceu longa. Horas passaram entre caminhos de terra, campos abertos e florestas densas. O mundo lá fora era vasto, maior do que Helena imaginava, e pela primeira vez ela se deu conta de que existia algo além daquela casa. Mas não havia tempo para a esperança, porque o destino estava cada vez mais próximo. Quando a carruagem finalmente parou, Helena sentiu o coração acelerar. O criado abriu a porta. Chegamos. Ela hesitou. Por um segundo, apenas um segundo, pensou em não descer. Mas não havia escolha. Nunca houve. Ela desceu. E então viu. A mansão era enorme, imponente, muito maior do que qualquer coisa que já tinha visto. As paredes de pedra, as janelas altas, os jardins perfeitamente cuidados, tudo transmitia poder e silêncio. Não havia movimento, não havia vozes. Aquele lugar parecia solitário, assim como o homem que vivia ali. Helena deu alguns passos à frente. Seus olhos percorriam tudo, tentando entender onde estava. Quando a porta principal se abriu, lentamente, e ele apareceu. O barão. Ele estava exatamente como Helena lembrava, elegante, postura firme, presença forte, mas de perto havia algo mais, cansaço, não físico, mas algo mais profundo, como alguém que já havia vivido demais e perdido ainda mais. Seus olhos encontraram os dela. E por um instante, o mundo pareceu parar. Helena imediatamente abaixou o olhar, como sempre fazia, esperando o julgamento, a rejeição, o desprezo, o mesmo de sempre. Mas ele não veio. O silêncio se prolongou. E então, você deve estar cansada da viagem. A voz dele era calma, baixa, controlada. Helena ergueu os olhos, surpresa. Não havia dureza, nem frieza. Apenas respeito. Sim, senhor, respondeu, quase num sussurro. Ele observou como se estivesse tentando entender algo. Aqui você não precisa me chamar assim. Ela hesitou, confusa. Como devo chamá-lo? Como quiser. A resposta foi simples, mas para Helena foi desconcertante. Ninguém jamais lhe dera escolha sobre nada. Ele fez um leve gesto com a mão. Entre. Helena entrou.
E o interior da mansão era tão impressionante quanto o exterior. Salões amplos, lustres brilhantes, móveis elegantes, mas vazios. Não havia calor, não havia vida. Era uma casa bonita, mas não parecia um lar. "Preparem um quarto para ela", disse o barão a um dos criados. "Já está pronto, senhor." Helena ficou surpresa. Pronto? Como se já estivesse sendo esperada. Como se sua chegada tivesse sido considerada importante. "Você deve descansar", disse ele, voltando-se para ela. Ela assentiu, ainda sem entender, ainda esperando que algo mudasse, que a realidade finalmente se mostrasse cruel. Porque era isso que sempre acontecia. Mas não aconteceu. O quarto era simples, mas confortável. Muito mais do que qualquer coisa que ela já tivera. A cama era macia, as janelas amplas deixavam entrar luz. Havia flores sobre a mesa. Flores para ela. Helena passou os dedos sobre as pétalas, com cuidado, como se aquilo não fosse real. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Mas não foi por tristeza. Foi por confusão, porque nada fazia sentido. Ela tinha sido entregue, como pagamento, como algo sem valor. Mas ali não estava sendo tratada assim. E isso a assustava. Mais do que a crueldade, porque ela não sabia como lidar com gentileza. Enquanto isso, em outra parte da mansão, o barão observava pela janela, o olhar distante, pensativo. Um criado se aproximou. "Deseja algo, senhor?" Ele demorou a responder. "Não." Pausa. "Apenas garantam que ela seja bem cuidada." O criado assentiu e se retirou. E o barão permaneceu ali, em silêncio, com uma pergunta que não saía de sua mente. Por que ela? Mas, no fundo, porque quando sabia. Olhou para Helena, ele não viu o que os outros viam. Ele viu algo raro, algo verdadeiro, algo que ele achou que nunca mais encontraria. E naquela noite, 2 vidas mudaram, sem que nenhum dos dois entendesse completamente. Mas o destino já havia sido traçado. A primeira manhã na mansão foi estranha. Helena acordou antes do sol, como sempre fazia. Seu corpo ainda carregava os hábitos de uma vida inteira. Levantar cedo, trabalhar em silêncio, evitar ser vista. Por alguns segundos, ainda deitada, ela ficou imóvel, tentando entender onde estava. O teto não era o mesmo, a cama era macia demais, o silêncio diferente. Então a lembrança veio. Ela não estava mais em casa, e ao perceber isso, seu coração apertou. Não por saudade, mas pela incerteza. Helena se levantou rapidamente, quase com culpa por estar ali, e começou a arrumar a cama com cuidado, como fazia todos os dias. Era automático. Era o que sabia fazer, servir, organizar, não incomodar. Mas antes que terminasse, alguém bateu à porta. Ela congelou. "Entre", disse hesitante. Uma mulher entrou, elegante, postura firme, olhar atento. Não era uma criada comum. "Bom dia", disse ela com voz calma. "Sou a senhora Margaret. O barão pediu que eu cuide de você." Helena ficou sem reação. "Cuidar de mim?" As palavras saíram quase como um sussurro. Margaret a observou por um instante. Não havia julgamento naquele olhar. Apenas avaliação. "Sim, a partir de hoje", respondeu, "você não precisa se preocupar com tarefas da casa." Helena franziu levemente a testa. Aquilo não fazia sentido. "Mas eu posso ajudar. Eu sei limpar, cozinhar, organizar." "Eu sei", interrompeu Margaret, suavemente. "Mas não é esse o seu papel aqui." Silêncio. Helena não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Se não era para trabalhar, então qual era seu lugar? Pouco depois, Helena foi levada até outro quarto, maior, muito maior. E, ao entrar, ela parou. Vestidos. Sobre a cama, tecidos finos, cores suaves, detalhes delicados. Ela olhou ao redor, confusa. "Isso não é para mim." Margaret se aproximou. "É sim." Helena balançou a cabeça. "Deve haver um engano." "Não há."
A resposta foi firme, mas gentil. Helena sentiu algo estranho no peito. Eu não preciso disso. Margarete inclinou levemente a cabeça. Talvez não precise, mas merece. A palavra ecoou. Merece. Helena nunca tinha ouvido aquilo antes, não direcionado a ela. Seus olhos baixaram. Ela não sabia como reagir. O banho foi preparado, água quente, perfumada. Helena hesitou antes de entrar, como se estivesse invadindo algo que não lhe pertencia. Mas, aos poucos, se permitiu. E enquanto a água escorria por seus cabelos, por sua pele, algo começou a mudar. Não por fora, mas por dentro. Era como se, pela primeira vez, alguém estivesse apagando o peso que ela carregava há anos. Quando saiu, Margarete a esperava. E com paciência começou. Cuidou de seus cabelos. Desembaraçou com delicadeza. Prendeu de forma leve, deixando alguns fios soltos que suavizavam seu rosto. Depois, o vestido. Helena se sentiu estranha ao vestir algo tão bonito, como se não fosse ela. Como se estivesse fingindo ser alguém que não era. Olhe, disse Margarete, apontando para o espelho. Helena hesitou, mas olhou. E não se reconheceu, não porque havia se tornado outra pessoa, mas porque finalmente estava sendo vista. Seus olhos pareciam mais vivos, sua postura, seus traços mais leves. Não eram feios, nunca foram. Apenas nunca foram cuidados. Helena levou a mão ao rosto, quase sem acreditar. Sou eu? Margarete sorriu de leve. Sempre foi. Mais tarde, Helena foi chamada para o salão principal. Seu coração voltou a acelerar. Era ele, o barão. Ela entrou devagar, mantendo o olhar baixo, mas sentiu o silêncio e o peso daquele olhar novamente sobre ela. Pode se aproximar. A voz dele era tranquila. Helena obedeceu. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Até parar à sua frente, ela não ousou levantar os olhos. Olhe para mim. O pedido foi suave, mas firme. Helena hesitou, mas lentamente ergueu o olhar. E o que viu? Não foi julgamento. Não foi surpresa exagerada. Foi algo mais contido, mais profundo. Admiração silenciosa. Melhor, disse ele, uma única palavra, mas que fez o coração dela bater mais forte. Está confortável? Perguntou ele. Helena pensou antes de responder. Ainda não sei. Ele assentiu, como se entendesse. Isso leva tempo, silêncio, mas não desconfortável, diferente do que ela estava acostumada. Aqui, você não precisa ter medo. A frase veio inesperada, direta, e atingiu algo dentro dela. Helena abaixou levemente o olhar. Eu não estou com medo, mas estava, só não sabia de quê. Os dias começaram a passar e o padrão continuou. O barão não a ignorava. Mas também não invadia, não a forçava, não exigia. Ele respeitava. E isso era algo novo, transformador. Helena começou a aprender, a ler melhor, a se expressar, a caminhar com mais segurança, a existir sem pedir permissão. E aos poucos, o que estava escondido começou a aparecer. Sua delicadeza, sua inteligência, sua sensibilidade e algo mais. Uma beleza silenciosa, que não gritava, mas encantava. Certa tarde, caminhando pelos jardins, Helena percebeu algo diferente. Os criados. Eles a olhavam, mas não com desprezo, nem com pena, com respeito. Alguns até sorriam. Ela não entendia, mas sentia. Algo estava mudando, e de longe, o barão observava, sempre em silêncio, sempre atento. Ele via cada pequeno detalhe, cada avanço, cada sorriso que surgia aos poucos. E dentro dele, algo também mudava. Algo que ele acreditava ter perdido. Para sempre. Naquela noite, Helena voltou ao espelho. Mas dessa vez, não desviou o olhar. Ficou ali, observando, tentando se reconhecer. E pela primeira vez em sua vida, ela não viu a feia. Ela viu, e sem perceber, o mundo ao redor já começava a enxergar o que sempre esteve ali. Só precisava de algo simples, cuidado e alguém que realmente olhasse. Os dias deixaram de ser pesados.
Pela primeira vez em sua vida, Helena não acordava com o peso da rejeição antes mesmo de abrir os olhos. Não havia gritos, não havia comparações. Não havia olhares de desprezo esperando por ela ao cruzar qualquer porta. Havia silêncio, mas um silêncio diferente. Um silêncio que acolhia. E foi nesse silêncio que ela começou a florescer. No início, as mudanças eram pequenas, quase imperceptíveis para qualquer pessoa distraída, mas não para quem observava com atenção. E ele observava, sempre. Helena já não andava olhando para o chão o tempo todo. Seus passos, antes rápidos e contidos, começaram a desacelerar. Havia mais leveza em seus movimentos, mais presença. Seus ombros já não estavam tão curvados. Seu olhar já não fugia com tanta pressa. E aos poucos, algo começou a acontecer. As pessoas começaram a notar. Certa manhã, ao atravessar o jardim, Helena sentiu olhares, discretos, mas reais. 2 criados interromperam uma conversa ao vê-la passar. Um deles fez um leve aceno de cabeça. O outro sorriu. Ela ficou surpresa, confusa, mas retribuiu timidamente e continuou andando, sem perceber que atrás dela um comentário foi sussurrado. Ela está diferente. Não, respondeu o outro. Ela sempre foi assim. Dentro da mansão, só ninguém via. Margarete continuava seu trabalho, mas já não era apenas sobre aparência, era sobre presença. Caminhe novamente, pediu ela certa tarde. Helena atravessou o salão. Mais devagar, ela tentou. Olhe à frente. Helena respirou fundo e ergueu o olhar. Isso. Margarete a observou com atenção. Você não precisa se esconder. A frase ficou no ar e Helena sentiu. Era como se cada palavra estivesse reconstruindo algo dentro dela. Algo que havia sido quebrado há muito tempo. Mas não era só por fora. Por dentro, a mudança era ainda maior. Helena começou a falar mais. Pouco, mas o suficiente. Começou a expressar opiniões, a fazer perguntas, a se permitir existir. E isso mudou tudo. O barão percebeu primeiro. Sempre ele. Certa tarde ele a encontrou na biblioteca. Ela estava sentada próxima à janela, um livro aberto nas mãos. A luz do sol tocava suavemente seu rosto. E por um momento, ele parou, sem fazer barulho, apenas observando. Helena parecia concentrada. Mas havia algo mais. Paz, uma expressão tranquila que ele não via há muito tempo em ninguém. Talvez nem em si mesmo. Está entendendo a história? A voz dele fez Helena se assustar levemente. Ela levantou o olhar rapidamente. Desculpa, eu não ouvi quando o senhor entrou. Ele se aproximou. Não precisa se desculpar. Ela hesitou, segurando o livro com mais firmeza. Estou tentando entender melhor. Ele olhou para o livro. Posso? Ela assentiu. E ele se sentou ao lado dela. Mais perto do que antes, e começou a explicar, com calma, sem pressa, sem superioridade. E Helena ouviu, com atenção, mas não era apenas o conteúdo que aprendia, era o jeito, o cuidado, a paciência. Você aprende rápido, disse ele após algum tempo. Helena abaixou levemente o olhar. Nunca tive oportunidade antes. A resposta foi simples, mas carregada, e ele percebeu. Agora tem. Ela ergueu os olhos e, por um instante, se olharam de verdade, sem barreiras, sem medo, e algo ali mudou. Naquela noite, o barão não conseguiu dormir. Caminhava pelo escritório, inquieto. Aquilo não era normal. Não para ele. Não depois de tudo que havia vivido. Ele era um homem que já conhecia a perda, já conhecia o amor e o fim dele, e jurou a si mesmo que nunca mais permitiria aquilo. Mas Helena, ela não invadia, não exigia, não manipulava. Ela simplesmente era. E isso o desarmava. Completamente. Enquanto isso, Helena também lutava com seus próprios sentimentos. Ela não entendia o que estava acontecendo. Nunca havia sido tratada assim. Nunca havia sido olhada daquela forma. E, mais do que isso,
Nunca tinha sentido aquilo. Era leve, mas intenso, calmo, mas profundo e assustador, porque pela primeira vez ela tinha algo a perder. Os dias passaram e a transformação continuou. Agora, impossível de ignorar. Helena já não era a mesma e todos viam. Na cidade, quando começou a acompanhar a carruagem em pequenas saídas, os olhares se voltavam. Admirados, intrigados. Quem é ela? É a nova senhora da mansão? Nunca vi alguém assim, mas ninguém reconhecia, porque ninguém esperava. E então veio o momento que mudou tudo. Uma pequena recepção foi organizada na mansão. Nada grandioso, mas suficiente. Alguns convidados, pessoas influentes da região. E Helena não sabia como se comportar. Apenas seja você, disse o barão. Ela hesitou. E se isso não for suficiente? Ele a olhou, direto. Sempre foi. Quando Helena entrou no salão, o mundo parou. Conversas cessaram, olhares se voltaram, e o silêncio tomou conta, não por choque negativo, mas por surpresa. Ela estava deslumbrante, mas não de forma exagerada. Era algo mais sutil, mais raro. Ela não chamava atenção tentando, chamava simplesmente por existir. O barão a observou, e naquele momento teve certeza. Não havia erro, não havia dúvida. Ela era diferente. E ele já não conseguia negar. Ao longo da noite, Helena foi notada e pela primeira vez, admirada, mas o mais importante foi o olhar dele. Sempre voltando para ela, sempre encontrando o dela, como se no meio de todos só existissem os dois. E foi ali, sem palavras, sem declarações, que algo começou de verdade. Não era apenas transformação, não era apenas mudança. Era o início de algo maior, mais forte, mais profundo. O início de um amor. E ninguém estava preparado para o que viria depois. Depois daquela noite, nada mais foi igual. A mansão continuava a mesma. Os jardins impecáveis, os corredores silenciosos. Mas havia algo no ar, algo invisível, mas impossível de ignorar. Uma tensão suave, um vínculo não declarado, um sentimento que crescia, mesmo quando tentavam evitá-lo. O barão foi o primeiro a perceber e o primeiro a tentar fugir. Na manhã seguinte à recepção, ele já não estava presente no café, nem no jardim, nem na biblioteca. Os criados comentavam em voz baixa: "O senhor saiu cedo." Assuntos da propriedade, talvez. Mas não era apenas isso. Ele estava evitando, e ele sabia. No escritório, longe de todos, ele permanecia em pé, olhando pela janela, mas sem realmente ver a paisagem. Sua mente estava em outro lugar. Nela, Helena. A imagem dela naquela noite não saía de sua cabeça. O jeito como entrou no salão, o silêncio que causou, o olhar dela, calmo, doce e forte ao mesmo tempo. Aquilo não era comum, não era superficial, e era exatamente por isso que era perigoso. "Isso não pode acontecer", ele murmurou para si mesmo, como se dissesse em voz alta fosse suficiente para impedir. Mas não era, porque sentimentos assim não obedecem. Enquanto isso, Helena sentia o vazio, não o vazio antigo, mas um novo, mais sutil, mais inquietante. Ela percebeu a ausência dele imediatamente. No início, pensou que fosse coincidência, depois, rotina. Mas, conforme os dias passaram, ficou claro, ele estava se afastando. Helena tentou não se importar. Disse a si mesma que aquilo era normal, que ele era o barão, um homem ocupado, importante, que não devia nada a ela, mas ainda assim, doía. E ela não entendia por quê. Certa tarde, ela voltou à biblioteca, o mesmo lugar onde haviam conversado dias antes, o mesmo lugar onde tudo pareceu começar. Ela se sentou, pegou o mesmo livro, mas não leu. Seus olhos estavam nas páginas, mas sua mente estava nele. Está tentando entender a história ou evitar pensar em outra coisa. De repente, a voz atrás dela, Helena congelou. Seu coração disparou. Lentamente, virou-se.
E lá estava ele, como sempre, mas não igual. Havia algo diferente em seu olhar, mais intenso, mais contido, como se estivesse lutando contra algo. Ela hesitou. Estava lendo. Ele se aproximou, devagar. Não parece. Silêncio. O tipo de silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. O senhor esteve ocupado, disse Helena finalmente. A frase saiu mais carregada do que ela pretendia. Mas sim, ele percebeu. Resposta curta, distante. Helena abaixou o olhar. Entendo, mas não entendia. E ele sabia. Helena, ele disse o nome dela com cuidado, como se cada letra tivesse peso. Ela ergueu os olhos, e naquele instante, tudo ficou mais difícil, porque agora estavam próximos, de verdade, sem distrações, sem outras pessoas, sem fuga. Algumas coisas, começou ele, precisam ser mantidas sob controle. Ela franziu levemente a testa. Que coisas? Ele a olhou. E por um momento, disse, mas não falou. Nada que você precise se preocupar. Helena sentiu. Aquilo não era verdade. Então, por que o senhor está me evitando? A pergunta saiu, direta, sem ensaio. E assim que disse, ela se arrependeu. Mas já era tarde. O silêncio caiu, pesado, denso. Ele não respondeu imediatamente. Se aproximou mais um passo. Agora, perto demais. Porque isso é o certo. A resposta foi firme. Mas havia algo quebrado nela. Certo. Para quem? A voz dela falhou levemente, mas não recuou. Ele fechou os olhos por um breve instante, como se estivesse reunindo forças. Para você. Helena ficou em silêncio, mas seus olhos diziam tudo. Eu não pedi isso. A frase foi suave, mas carregada. E aquilo foi o que quebrou a resistência dele. Porque ela estava certa. Ela nunca pediu nada, nunca exigiu, nunca manipulou. E ainda assim, era ela quem estava sendo afastada. Ele abriu os olhos e a olhou. De verdade, sem barreiras, sem controle. Exatamente por isso. A voz dele agora era mais baixa, mais intensa. Que eu preciso fazer isso. Mas, naquele momento, nenhum dos dois acreditava mais nisso. O silêncio voltou. Mas agora, carregado de algo impossível de negar. Helena deu um passo para trás, não por medo, mas porque precisava respirar. Eu não entendo. E era verdade. Ela não entendia por que aquilo doía tanto, por que a ausência dele incomodava, por que a presença dele desorganizava tudo. Ele também não entendia, mas sentia, e isso era pior. Você deveria descansar, disse ele finalmente, voltando ao controle, à distância, à máscara. Helena assentiu, mas antes de sair, parou e disse, eu não tenho medo do que estou sentindo. Silêncio. Ela não esperou resposta e saiu. Ele ficou, parado, imóvel, com aquelas palavras ecoando. Eu não tenho medo, mas ele tinha. E muito. Porque sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia onde aquilo podia levar. Sabia o que podia perder. De novo. Mas também sabia que já estava perdendo. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Ela, olhando para o teto, tentando entender o próprio coração. Ele, caminhando pelo quarto, tentando fugir do próprio. Mas havia uma verdade silenciosa entre eles. Crescendo, incontrolável, inevitável. O sentimento já existia, só faltava ser aceito. E quando isso acontecesse, nada mais poderia impedir. Depois daquela conversa, o silêncio entre eles mudou. Não era mais distância, era tensão. Era presença contida. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. A qualquer momento, Helena tentou manter a rotina. Caminhou pelos jardins, leu na biblioteca, conversou com Margarete, mas nada era igual, porque agora ela sabia. Sabia que o que sentia era real. E, mais do que isso, sabia que ele também sentia, mesmo que tentasse negar. O barão, por outro lado, já não conseguia manter o controle como antes. Seus passos pela mansão eram inquietos, sua mente barulhenta. E pela primeira vez em anos, ele estava perdido. Certa noite, uma tempestade caiu sobre a propriedade. O céu escureceu rápido.
O vento forte fazia as janelas vibrarem. Relâmpagos cortavam o horizonte. E dentro da mansão, o clima parecia refletir exatamente o que ele sentia por dentro. Helena estava no corredor, olhando pela janela, observando a chuva cair com força. Havia algo naquele momento que a fazia pensar, sentir, lembrar, mas, acima de tudo, esperar. Passos atrás dela, decididos. Ela não precisou se virar para saber, era ele. Você vai ficar aqui parada a noite inteira? A voz veio baixa, mas diferente. Não havia contenção, não havia distância. Helena se virou lentamente e o viu. Mais próximo, mais intenso, mais verdadeiro. Eu gosto da chuva, disse ela suavemente. Ele se aproximou, parando a poucos passos. Ou está tentando fugir de mim? A pergunta foi direta, sem rodeios. Helena não recuou. Eu não estou fugindo. Silêncio. Eu estou cansado de fugir. A frase saiu dele, de uma vez, sem controle, sem cálculo. E naquele instante, tudo mudou. Ele deu mais um passo. Agora estavam próximos demais. Próximos o suficiente para ouvir a respiração um do outro. Para sentir. Para não conseguir ignorar. Eu tentei manter distância, disse ele, com a voz carregada. Tentei convencer a mim mesmo de que isso não podia acontecer. Helena não disse nada, mas seus olhos estavam fixos nos dele, esperando. Mas não adianta, continuou ele. Não importa o quanto eu tente. Ele parou, respirou fundo, como se aquela fosse a última barreira. Eu não consigo parar de pensar em você. O silêncio foi absoluto. O som da chuva, distante. O mundo, irrelevante. Helena sentiu o coração acelerar, forte, descontrolado. Eu não consigo ignorar o que você faz comigo, continuou ele, agora mais próximo ainda. E pela primeira vez em muito tempo, isso me assusta. Ela deu um pequeno passo à frente, quase sem perceber. Então por que fugir? Perguntou com a voz suave, mas firme. Ele a olhou profundamente, e naquele instante não havia mais barreiras. Porque eu sei o que acontece quando a gente se entrega a isso. Sua voz falhou por um momento. E eu não queria perder de novo. Helena sentiu a dor, a história por trás daquelas palavras, mas também sentiu algo maior. Eu não sou o seu passado. Silêncio. A frase foi simples, mas mudou tudo. Ele fechou os olhos por um instante. E quando abriu, a decisão já estava tomada. Não, você não é. Mais um passo. Agora não havia mais espaço entre eles. Ele levantou a mão lentamente. Hesitou por um segundo, mas não recuou. Tocou o rosto dela, com cuidado, como se ela pudesse desaparecer. Helena não se afastou. Pelo contrário, se inclinou levemente em direção ao toque. E foi ali, naquele instante silencioso, que tudo ficou claro. Eu esperei a vida inteira por algo que fosse real, disse ele quase em um sussurro. Seus olhos presos nos dela, e encontrei quando menos esperava. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Eu também. E então, não houve mais dúvidas, não houve mais medo. Ele a puxou suavemente para mais perto e a beijou. Não foi um beijo apressado, nem impulsivo. Foi profundo, calmo, carregado de tudo o que não foi dito, de tudo o que foi guardado, de tudo o que finalmente foi permitido. A chuva continuava lá fora, mas dentro da mansão, tudo Quando se afastaram, mudado. Ainda próximos, ainda conectados, ele encostou a testa na dela. Você mudou tudo. Helena fechou os olhos, sentindo, vivendo, acreditando. Você me viu, e era isso, simples e raro, porque, no fim, ela nunca precisou se tornar outra pessoa. Só precisava que alguém olhasse de verdade. E ele olhou, e naquele momento, o barão viúvo já não era mais um homem sozinho. O tempo passou, mas não como antes. Dessa vez, passou leve. Passou com significado. A mansão já não era mais silenciosa. Havia risos pelos corredores, conversas nos jardins, vida, e no centro de tudo,
Helena. Ela não era mais a mesma, mas ao mesmo tempo, sempre foi. A diferença era simples. Agora, ela era vista. Seus passos eram firmes, seu olhar seguro, seu sorriso frequente e sua presença impossível de ignorar. Os vestidos elegantes agora pareciam naturais nela. Os cabelos bem cuidados destacavam ainda mais sua delicadeza. Mas nada disso era o que mais chamava a atenção. Era a forma como ela se comportava, com gentileza, com respeito, com uma leveza que fazia todos ao redor se sentirem bem. E o barão já não escondia mais. Ele a acompanhava nos passeios, conversava com ela à mesa, observava cada detalhe como se ainda estivesse descobrindo algo novo. E, de certa forma, estava. "Você está feliz?" ele perguntou certa manhã, enquanto caminhavam pelos jardins. Helena sorriu. "Eu nem sabia que isso era possível." Ele apertou levemente sua mão. "Agora é." Mas enquanto a felicidade crescia, o passado se aproximava. Uma carta chegou. Simples, direta, sem afeto. A família. Helena segurou o papel por alguns segundos antes de abrir. Seu coração não acelerou como antes. Não houve medo, apenas curiosidade. "Gostaríamos de visitar, nada mais." Ela respirou fundo e, pela primeira vez, não sentiu dor ao ler aquelas palavras. "Você não precisa recebê-los", disse o barão ao perceber sua expressão. Helena o olhou. "Calma, eu sei." Pausa. "Mas quero." Ele assentiu, respeitando, como sempre. Dias depois, a carruagem chegou, mas dessa vez não era Helena quem estava dentro. Do lado de fora, Clara e Sofia desceram primeiro, elegantes como sempre, ou pelo menos tentando manter a aparência. Atrás delas, os pais, mais tensos, mais silenciosos. Eles olharam para a mansão, impressionados. "Então é aqui", murmurou Sofia. A porta se abriu e Helena apareceu. O mundo parou. Ninguém falou, ninguém se moveu. Porque aquilo, ela não estava fazia sentido, deslumbrante. Mas não era só beleza, era presença, era postura, era algo impossível de ignorar. "Helena!" A voz da mãe saiu quase falha, como se não tivesse certeza. Ela deu um passo à frente, calma, elegante, segura. "Sejam bem-vindos." A voz dela era firme, mas suave. Nada daquela menina insegura, nada daquela filha feia. Clara e Sofia se entreolharam, confusas, incomodadas. "O que aconteceu com você?" perguntou Clara, quase sem conseguir esconder o choque. Helena apenas sorriu. "Nada." Pausa. "Eu só fui cuidada." O silêncio caiu como uma verdade impossível de contestar. E então, ele apareceu. O barão, postura firme, olhar seguro, presença dominante. Ele se aproximou de Helena e, sem hesitar, segurou sua mão. "Minha esposa." A frase foi simples, mas devastadora. Os olhos da família se arregalaram. "Esposa", repetiu o pai em choque. O barão assentiu. "Sim." E então completou. "A melhor escolha que já fiz." O impacto foi imediato, porque agora eles entendiam. Aquilo que eles descartaram, aquilo que trataram como nada, se tornou tudo. Durante o jantar, o desconforto era evidente. Clara mal conseguia olhar para Helena. Sofia tentava entender o que estava vendo. Os pais evitavam qualquer confronto direto. Mas Helena estava em paz. Não havia orgulho exagerado. Não havia desejo de vingança. Apenas tranquilidade. "Você mudou muito", disse a mãe, tentando quebrar o silêncio. Helena a olhou. Com calma. "Não, eu só tive a chance de ser quem sempre fui." Silêncio. E naquele momento não havia mais o que dizer. Porque a verdade era clara. Ela nunca foi feia, nunca foi insuficiente, nunca foi menos. Ela apenas nunca foi amada. E isso fez toda a diferença. Ao final da visita, quando a família partiu, eles não eram mais os mesmos. E Helena também não. Mas, diferente deles, ela não carregava arrependimento, apenas gratidão. Naquela noite, de pé ao lado do barão, olhando as estrelas, ela respirou fundo.
Sabe o que é estranho? Disse ela. O quê? Eu achei que tinha perdido tudo. Pausa. Mas na verdade, eu nunca tive nada. Ele a olhou. E agora? Ela sorriu. Agora, eu tenho tudo. Ele segurou seu rosto com cuidado. E sempre vai ter. E ali, sob o céu silencioso, a história que começou como uma humilhação se tornou um amor que ninguém poderia imaginar. Um amor que nasceu onde ninguém olhava. E brilhou, mais forte do que todos esperavam.